Olá, Adolfo. Nós temos Olá. recebido, tudo bem? Nós temos recebido umas quantas perguntas aqui pelo WhatsApp e eles perguntam-nos, tem a ver muito com o que se está a falar agora de Quirón, de exilados, disso tudo. E uma das perguntas é: como é que nós caracterizamos as pessoas que serão exiladas da Terra nesta transição? A resposta não é fácil, mas dá para nós termos um ponto de apoio. Você vê só, observemos o semblante da pessoa. Se for um vidente, ele consegue perceber pela formação da aura. Mas se não for vidente, observa o rosto, que dá para se sentir que aquela alma está desconectada. Com esse semblante do rosto, a gente verifica também quais aqueles, digamos assim, aqueles pontos mais luminosos se estão voltados para a terra ou para o céu. Porque tudo é pensamento, tudo é energia. Então, uma alma que tem um foco que transcenda a existencialidade, o corpo energético em torno dela é totalmente diferente de uma outra que tem um foco centralizado na existência. Então, isso muda totalmente para a gente sentir de maneira só observando. Agora, uma outra característica é o toque no corpo, principalmente nas extremidades. E a extremidade mais adequada para sentirmos é a mão, ou são as mãos. Sentirmos o que passa naquela consciência. Observemos que Jesus, em algumas situações, quase sempre ele usou a fala, mas as mãos de vez em quando ele tocou, porque é aquela certeza de que o seu Cristo interno, que está em contato com o Cristo Pai, o Cristo Criador, vai fluir essa energia que todos nós somos portadores, a Sim, energia do Cristo Vida. desculpa interromper, mas então como é que ficarão aqueles que fazem magias, que são membros, de igrejas, que vendem igrejas ou locais, eh, com luxúria e que são corruptos? Como é que fica isso? Esses já estão com, digamos assim, um passaporte já carimbado para o planeta higienizador. Porque não depende, não é castigo divino, Deus não se vinga, que ele é a perfeição absoluta, mas por ressonância de energias, ou seja, pelo campo magnético do planeta higienizador e pela nossa vida mental, nós seremos atraídos. E aí, numa linguagem mais espírita, fala pelo peso específico do perispírito, porque o perispírito tem uma carga energética. De acordo com a nossa índole, o nosso caráter, a nossa moral, nós saberemos mais ou menos como está o nosso perispírito. Hum. Então, por isso que a espiritualidade fala, pelo peso específico, a carga energética que estiver no nosso perispírito. Por isso, evidentemente, que nós geramos por vários canais, mas em especial pela fala. Então, e Adolfo, continuando as nossas questões, qual será o tipo de religioso que será exilado da Terra? É. O religioso sem religiosidade, ele irá. Então, é comum, dentro das religiões, das diversas religiões do planeta, e agora que nós estamos vivendo o biblismo no planeta Terra, e agora que também nós transformamos o patrimônio moral de uma humanidade, o evangelho cristão, trazido ao mundo por Jesus, nós transformamos o patrimônio de uma humanidade em mercadoria de compra e venda. Então, já falamos antes, né? Os feiticeiros, esse pessoal aí que ainda trabalha com magia negra, mas tem muitos aqueles que não aparecem nessa linguagem da magia negra, mas estão se aproveitando. Transformaram suas casas de oração em um mercado. E aí está vendendo vaga no céu, está vendendo as maravilhas celestiais, quando é um processo muito, muito material. É para aquelas almas, como falamos antes, que não tem um foco superior. Então, procurando apenas a existencialidade, quando já deveriam estar
buscando, incorporando na sua vivência a religiosidade. Então, com isso, você quer dizer que são aqueles que ainda não adquiriram a misericórdia do ver, do ouvir e do falar? Então, esses três sentidos, chamados, considerados pela espiritualidade como os três sentidos do consentimento divino, enquanto nós não tivermos com esses três sentidos, os olhos, os ouvidos e a boca, com a, revestido da misericórdia, da terra nós não sairemos para os céus. Poderemos sair para os planetas ou os mundos, em especial o higienizador, que está com uma frequência compatível para esses ávidos pelo ter, ávidos pelo poder. Então, quantos de nós, repetindo, transformamos a sacralidade que deveria ter um templo, uma casa de oração, em meios para nos locupletarmos? Então, esses deixarão o planeta Terra naturalmente. Por isso que a escolha é por ressonância, não depende disso, não depende daquilo. A ressonância é que nos levará a esse quadro. É exatamente essa a terceira pergunta que eu tenho aqui. De que maneira o Espiritismo, deixa eu ver quem mandou esta pergunta. Ah, tá. De que maneira o cristianismo renovado vai eliminar da Terra os falsos terapeutas? Eu acho que não é, não vai ser uma eliminação de fora para dentro. O próprio terapeuta entrará, eles já estão, né? Normalmente. Mas agora, com a aproximação dessa realidade energética do planeta Terra, tudo mais acelerado. Vamos daqui a pouquinho, no próximo momento, nós vamos falar da ressonância Schumann, para que as pessoas entendam que a vida mental que estão tendo vai nos levar a situações muito delicadas. Então, é por isso que esses naturalmente já estão condenados, é autocondenação. Ele Ah, sabe que para representar a divindade, o primeiro item é a aquisição da moral. Amar a Deus sobre todas as coisas, para não viver angariando simpatizantes para as suas terapias, amparados pela sua casa de oração ou pela sua religião. muito bem, sim, senhora. Então, isso leva-nos a uma quarta pergunta que nós temos aqui, que é como ficarão aqueles que são ávidos pelo ganho fácil, que gostam de enganar a sociedade? É um pouquinho do que já falámos. E ao mesmo tempo praticando o autossuicídio. Então, esse ato de suicídio, em linhas gerais, nós podemos resumir em culpa. Porque, aliás, nós já falamos em outras oportunidades, a Joana de Ângeles, na série psicológica, fala que o que mais nos leva aos óbitos antecipados é a culpa. Então, tudo vai ser acelerado no planeta, aliás, está sendo acelerado no planeta Terra. Então, essa culpa vai chegar a um determinado momento onde muitos perderão controle sobre o próprio corpo. Então, nós temos ainda uma quantidade muito grande de doenças, mas a doença da transição vai ser o pânico, porque Hum. nós entraremos naquele processo pessoal. Eu estou vivendo fora da moral que Jesus viveu e nos ensinou. Estou vivendo fora da ética que o nosso pedagogo sideral, Jesus de Nazaré, transmitiu à humanidade. Ah, tá, obrigada. E então, como ficarão aqueles que estão vendendo vagas no céu em nome de Jesus? Vê só, se ele está vendendo vaga no céu para ganhar dinheiro fácil, imaginemos, ele está vendendo o que ele nem conhece, porque ele mesmo já vive no seu inferno íntimo. Então ele não tem possibilidade, porque ninguém ama o desconhecido. Então ele não conhece, ele não sabe ainda o que é o céu, o que é o estado da alma que ele é portador. Então ele será tombado muito pela própria culpa, é a sua vida interior. Isso acaba. E aí nós temos os chakras trabalhando desarmonizados, em velocidade totalmente fora do normal, e isso vai causar danos energéticos
vai ter muitos bloqueios, mas o que vai mais acontecer dentro da sociedade é o pânico. Uhum, tá certo. E aqueles indivíduos que transformaram, nós já vimos a falar disto, mas repetir nunca faz mal, que transformaram as causas de oração em comércio, vendendo as mais curas para o corpo, para a alma, de forma enganosa. Como é que podemos achar que eles vão ser, como é que eles vão ser dirigidos? Então, vai cair na pergunta ou na resposta da questão anterior, porque Exato, é um pouco. eles têm consciência de que eles já adotaram uma liderança. Para nós cristãos, a nossa liderança é Jesus. Ele pediu que nós servíssemos com uma mão sem que a outra visse. Agora, imaginemos o que é transformarmos a nossa casa de oração, aquele ambiente que nós sacralizamos, pelo menos nas nossas aspirações, para representar o anjo da graduação de Jesus, estamos ali tirando vantagem de qualquer natureza. E as curas reais, verdadeiras, nada. Isso é cura da alma. Então, é transformarmos o evangelho em nossas experiências. E aí a nossa alma estará curada. Então, essas curas externas, com objeto, com isso, qualquer coisa externa, o evangelho é levado ao conhecimento de quem estiver fora do terapeuta, para ele pautar a vida dentro da moral e da ética que já está no consciente dele e no inconsciente. Todos nós já sabemos o que é certo e errado. E Olha, quem vive sabendo o que é certo e tem atitudes erradas, os chakras trabalham de maneira muito, muito desarmonizada. E essa desarmonia chácrica vai causar as doenças. então, e uma pergunta que não fizeram, mas que me está aqui a vir à cabeça neste instante: como é que ficam as pessoas que vão nessas igrejas fingindo que estão doentes para depois serem curadas miraculosamente? Esses também são responsáveis, não? É da mesma graduação moral e da mesma graduação ética. São pessoas que vão a um templo para ganhar dinheiro, para ganhar alguma vantagem, para uma promoção social, política, para ganhar alguma coisa. E não foi isso que o nosso professor nos ensinou. Servir, servir, servir sempre sem aspirarmos nada, nem valores terrestres, nem celestes. Porque Deus é tão perfeito que Ele nos deu o livre direito de arbitrarmos. Então, pelas nossas aquisições morais e éticas, nós teremos tudo aquilo que fizer parte da nossa trajetória reencarnatória. Então, esses que você citou, esses deixarão o planeta, deixarão o mundo. E é por isso que é previsto muitas dores, porque alguém que ficar por mérito, vendo o que está acontecendo com uma sociedade, onde 8 bilhões de pessoas, onde dois terços, ou seja, 67%, não tem graduação moral, deixarão o planeta naturalmente, imaginemos como ficarão o estado daqueles que permanecerem no planeta Terra, vendo um estado dessa, ou um momento desse especial no nosso mundo. Então, são espíritos que eles já sabem, estou me comprometendo diante da lei do Criador. E se ele quiser viver melhor, que ele ignore o Evangelho. Porque quem conhece o Evangelho naturalmente passa a ter uma vida moral e ética de maneira cristalina e pura. Então, e outra pergunta que não estava aqui, que também me chegou agora: aquelas pessoas que vão pode ser por afinidade, a esse tipo de igrejas e de locais, mas que vão com fé, que não vão acreditando que o que fazem lá é verdade, como é que elas ficam? O grau de consciência que cada um já tiver, dar a ele o dever dele fazer uma boa escolha. Então, os afins se atraem. Se ele está sendo levado por aqueles mentirosos, aqueles trapaceiros, aqueles que estão vendendo os valores celestiais, então não é obra do acaso. Na verdade, ele ouviu falar nas benesses celestiais, mas ainda não interiorizou.
Por isso que nós transformamos a nossa casa de oração, que nós deveríamos sacralizá-la, nós transformamos no meio para comercializarmos. E nada melhor no momento de transição planetária do que comercializarmos a dor alheia, que todo mundo busca na sua força, na sua fé, mas são espíritos também comprometidos. Não tem o discernimento pelo semblante do terapeuta, pela voz do terapeuta, e ver se ele tem magnetismo para representar a divindade. E pela voz, conforme falamos no início, pela voz da CPCB. Essa voz é de um terapeuta celeste ou é de um interesseiro terrestre? Dá para nós percebermos. Então, e aquelas palavras que eu penso que são de Ramatiz, que está tudo certo, que cada pessoa vai ao seu local correto e que muitas estão sendo ajudadas. Como é que a gente entende isso ou pode explicar a alguém isso dentro do nosso conceito? Então, quando nós somos por alguma pessoa, alguma palavra de alguém e tal, e vamos, quando chegarmos no ambiente, nós vamos perceber. Porque tem aquele pensamento do Pietro Baldi: quem não aceita o humano, não aceita o divino que esse humano quiser representar. Então, nós, repetindo, temos que observar o semblante, a entonação da voz, o olhar, toda essa parte externa que vai identificar qual o nível de consciência que tem aquela alma falando dos céus. E o mais importante é sentir a sua emanação, sentir a sua simpatia natural, é da sua graduação. Porque quando a pessoa agradece a Deus pela oportunidade de servir, muda tudo. Então muda a aura, muda o semblante, muda a entonação da voz, tudo, principalmente os olhos, os ouvidos e a boca se transformarão em ferramentas sagradas para